Amós capítulo 5. Abre-se com um lamento profundo. O profeta ergue sua voz não como quem celebra vitórias ou anuncia promessas de prosperidade, mas como quem chora diante de um cortejo fúnebre. Ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Versículo 1. Essa introdução já prepara o coração do leitor para a seriedade do que virá. O profeta não fala como juiz frio, mas como quem sente a dor do povo. Ele se coloca como um pranteador, lamentando o destino trágico que se aproxima. O juízo de Deus não é proclamado com indiferença, mas com lágrimas. Isso nos ensina que falar a verdade sobre o pecado nunca deve ser ato de arrogância, mas de compaixão. Amós não se alegra em anunciar destruição. Ele chora porque sabe que o juízo é inevitável caso não haja arrependimento. O versículo 2 é poético e doloroso. Caiu a Virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, não há quem a levante. Aqui, Israel é retratado como uma virgem caída, jovem e cheia de potencial, mas agora prostrada sem forças. Essa imagem mostra o contraste entre o chamado de Deus para Israel ser uma nação santa e a realidade de sua queda por causa da idolatria e da injustiça. O destino do povo é comparado a uma jovem que perdeu o futuro. O tom é fúnebre e a mensagem é clara. Sem arrependimento, não haverá restauração. Essa palavra também nos faz refletir sobre as consequências do pecado em nossas vidas. Quantos projetos promissores não desmoronam por causa da desobediência? Quantos talentos são desperdiçados pela falta de temor ao Senhor? A Virgem caída é símbolo de oportunidades perdidas. Nos versículos 3 e 4, o Senhor fala do juízo que viria sobre a nação. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saíam 1000 conservará apenas 100, e a da qual saíam 100 conservará apenas 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. O contraste é impressionante. A devastação seria tão grande que apenas uma pequena parte sobreviveria. A proporção de destruição aponta para a severidade do juízo. Contudo, no meio da sentença, há um chamado à esperança. Buscai-me e vivei. Essa frase resume o coração de Deus. O juízo é real, mas não é o fim inevitável. Há uma alternativa: voltar-se para o Senhor. Essa promessa é a essência do Evangelho antecipada em Amós. O caminho da vida não está em rituais, em alianças políticas ou em forças militares, mas em buscar o Senhor. O versículo 5 mostra o contraste entre buscar a Deus e buscar os falsos centros de adoração. Mas não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa e Betel se tornará em nada. O povo acreditava que nesses lugares marcados por tradições religiosas encontraria segurança espiritual. Mas Deus declara que tais santuários eram inúteis. Betel, que significa casa de Deus, havia se tornado centro de idolatria. Gilgal, lugar de memórias históricas, havia se corrompido. Berseba, associada aos patriarcas, já não representava o verdadeiro culto. A mensagem é clara: não é o lugar que salva, mas o Senhor. Não são os rituais que trazem vida, mas a presença de Deus. Essa advertência nos lembra que nossa fé não pode estar em símbolos, tradições ou instituições, mas apenas em Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. No versículo 6, o chamado é repetido: buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo, e a consuma, sem haver em Betel quem o apague. Aqui a imagem do fogo aparece como símbolo do juízo divino. Se o povo insistisse em buscar segurança em Betel, o resultado seria destruição. Mas se buscassem ao Senhor, encontrariam vida. Essa repetição mostra a insistência de Deus em oferecer oportunidade de arrependimento. Ele não deseja a morte do pecador, mas que se converta e viva. Essa verdade ecoa no Novo Testamento, em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O coração de Deus é sempre vida, mas a escolha está diante do povo: buscar a Ele ou enfrentar o fogo do juízo. Os versículos 7 a 9
denunciam a corrupção social e exaltam a grandeza de Deus. Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, buscai ao que faz o sete estrelo e o Órion, e transforma a sombra da morte em manhã e escurece o dia em noite. Ao que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O que fortalece o destruído contra o forte, de sorte que o destruído venha contra a fortaleza. Aqui vemos dois contrastes: o pecado de Israel e o poder do Senhor. Enquanto o povo transformava justiça em veneno, Deus transformava trevas em manhã. Enquanto os líderes pervertiam o direito, Deus governava até as constelações. Essa comparação mostra a insensatez de se afastar de um Deus tão poderoso para confiar em ídolos mortos. A mensagem é clara: buscar ao Senhor é vida, porque Ele é o Criador, sustentador e juiz de toda a terra. Este primeiro trecho de Amós, capítulo 5, nos deixa diante de duas realidades: o lamento pelo pecado e a esperança do arrependimento. O tom fúnebre do início mostra a seriedade da situação de Israel, mas o chamado "buscai-me e vivei" mostra que ainda havia oportunidade. Essa tensão entre juízo e graça atravessa toda a Bíblia. O pecado traz destruição, mas Deus sempre abre uma porta de vida. O desafio é ouvir essa voz e responder com fé e obediência. Hoje, o mesmo chamado ecoa. Não confie em tradições, em instituições, em aparências religiosas. Busque ao Senhor. Nele, há vida abundante, mesmo em tempos de juízo. Depois de clamar, buscai-me e vivei. Amós passa a expor a raiz do problema espiritual e moral de Israel. O profeta denuncia não apenas a idolatria, mas sobretudo a corrupção da justiça e o desprezo pelos necessitados. A palavra de Deus deixa claro que a vida de fé não pode ser separada da prática da justiça. Culto verdadeiro e ética andam de mãos dadas. Quando o culto se torna ritual vazio e a justiça é pervertida, a religião deixa de ser expressão de fé e passa a ser afronta ao próprio Senhor. No versículo 7, Amós acusa: vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça. A palavra alosna significa fel, amargura, veneno. Ou seja, o que deveria ser doce e curador tornou-se amargo e destrutivo. A justiça, que deveria trazer equilíbrio e esperança, havia se transformado em instrumento de opressão. Os tribunais estavam corrompidos, os poderosos manipulavam as leis em benefício próprio. O direito era vendido e os pobres eram esmagados. Esse diagnóstico não é apenas histórico, é um retrato da condição humana sem Deus. Sempre que a justiça é distorcida, a sociedade adoece. A corrupção, a desigualdade e a opressão são sintomas de um coração distante do Senhor. Em contraste, no versículo 8, o profeta exalta a grandeza de Deus. Buscai ao que faz o sete estrelo e o Órion, e transforma a sombra da morte em manhã, e escurece o dia em noite, ao que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Amós mostra que enquanto Israel pervertia a justiça, Deus governava o universo. Ele controla as constelações, domina o ciclo do dia e da noite, ordena as águas do mar. Essa comparação é poderosa. O Deus que controla os céus e a terra é o mesmo que exige justiça em meio ao seu povo. Confiar em ídolos é absurdo diante de um Deus tão grandioso. Mais ainda, viver em injustiça é ofensa contra o Criador que ama a equidade. Aquele que sustenta o cosmos também sustenta o direito. O versículo 10 aprofunda a denúncia. Aborrecem na porta ao que os repreende e abominam o que fala sinceramente. A porta da cidade era o lugar dos tribunais. Ali, os anciãos julgavam causas e decidiam conflitos. Mas em Israel, os que falavam a verdade eram odiados. Quem denunciava injustiça era calado. Os que buscavam retidão eram perseguidos. Essa realidade mostra como a sociedade havia se tornado resistente à correção. Quando o povo rejeita a verdade, escolhe viver na mentira. Isso nos lembra do que Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A rejeição à verdade é sinal de decadência espiritual. Nos versículos 11 e 12, Amós denuncia especificamente os pecados sociais. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedra lavrada que edificastes, nem bebereis do vinho das vossas vinhas desejáveis. Porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitais os necessitados na porta. Aqui o profeta mostra que a riqueza da elite era construída sobre a exploração dos pobres. Eles cobravam tributos injustos, enriqueciam à custa da fome alheia, aceitavam subornos e negavam justiça aos que mais precisavam. Mas o Senhor declara que essas casas luxuosas não seriam habitadas, e essas vinhas desejáveis não seriam desfrutadas. Esse princípio ecoa em toda a Escritura. Riquezas adquiridas pela injustiça são maldição, não bênção. Jesus também ensinou em Mateus capítulo 16, versículo 26. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O versículo 13 descreve a gravidade do tempo. Portanto, o que for prudente guardará silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Essa frase mostra como a corrupção estava tão generalizada que até os justos eram silenciados. Havia tanta opressão, tanta violência, que falar se tornava perigoso. O mal dominava a sociedade de tal forma que a prudência exigia silêncio. Esse retrato é alarmante. Quando a injustiça se torna norma, a verdade perde espaço. O silêncio dos justos não era por covardia, mas porque o sistema estava corrompido demais para ouvir. Ainda assim, Amós rompe esse silêncio e anuncia a palavra do Senhor. Isso nos ensina que, mesmo em tempos maus, Deus levanta vozes proféticas para confrontar a injustiça. O versículo 14 traz novamente esperança. Buscai o bem e não o mal para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis. O povo dizia que o Senhor estava com eles, mas vivia em pecado. Amós mostra que a presença de Deus não é slogan, mas realidade condicionada à obediência. Se quisessem que o Senhor estivesse com eles, precisavam buscar o bem e não o mal. Essa palavra é atualíssima. Muitos dizem hoje, Deus é conosco, mas vivem em desobediência. A presença de Deus não é mágica, é relacional. Ela se manifesta quando há fé, arrependimento e obediência. Não basta declarar que o Senhor está presente. É preciso viver de modo coerente. O versículo 15 reforça: aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do restante de José. A preparação para o encontro com Deus passa pela prática concreta da justiça. Amar o bem, odiar o mal, praticar o juízo. Essas são expressões de uma fé autêntica. E aqui surge novamente a ideia do remanescente. Talvez o Senhor se compadeça de uma parte do povo. Mesmo em meio ao juízo, há espaço para misericórdia. Isso mostra a graça de Deus, que nunca se extingue totalmente. Ainda há esperança para aqueles que se arrependem. Portanto, a segunda parte de Amós, capítulo 5, nos mostra que o problema de Israel não era apenas religioso, mas social. Idolatria e injustiça andavam juntas. O povo confiava em rituais, mas vivia em corrupção. Deus rejeitava esse tipo de fé. A verdadeira devoção ao Senhor se expressa em amor ao próximo, em justiça nos tribunais, em honestidade nos negócios, em compaixão pelos pobres. Essa mensagem continua válida hoje. Se a nossa fé não se traduz em prática, ela é vazia. O Senhor nos chama a buscar o bem, a odiar o mal e a estabelecer a justiça. Só assim poderemos experimentar sua presença verdadeira. A partir do versículo 16 de Amós, capítulo 5, o tom da profecia torna-se ainda mais sombrio. O profeta descreve um cenário de luto coletivo. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as praças haverá pranto,
e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para prantear, e para choro os que sabem prantear. A imagem é de uma nação mergulhada em desespero. Até mesmo os trabalhadores do campo, acostumados à dureza da vida, seriam convocados para chorar. Os pranteadores profissionais comuns em funerais da época seriam chamados para participar do lamento público. Essa cena revela que a disciplina de Deus atingiria toda a sociedade. Não haveria classes poupadas. O juízo seria abrangente, e as vozes que antes se calavam diante da injustiça agora se levantariam em choro diante da destruição. O versículo 17 reforça: e em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. O detalhe mais impressionante está na frase: passarei pelo meio de ti. Essa é a mesma expressão usada em Êxodo capítulo 12, quando o Senhor passou pelo Egito na noite da Páscoa ferindo os primogênitos. Mas ali o sangue do cordeiro protegeu os israelitas. Agora, porém, não havia sangue que cobrisse Israel, porque o povo havia rejeitado a obediência. O que antes era libertação, agora seria juízo. Essa mudança mostra que não basta ter história com Deus, é preciso viver continuamente em fidelidade. O privilégio não garante imunidade. O mesmo Deus que libertou é o Deus que disciplina. Do versículo 18 em diante, Amós denuncia a ilusão que o povo tinha em relação ao dia do Senhor. Eles esperavam esse dia como momento de vitória sobre os inimigos, mas o profeta anuncia que seria dia de trevas para eles mesmos. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será, e não luz. A ironia é evidente. O povo esperava salvação, mas encontraria condenação. O dia do Senhor não é apenas para os inimigos, é para todos. É o dia em que Deus julga com justiça. Por isso, ninguém deve esperar esse dia com leviandade. Para os que vivem em pecado, será dia de escuridão. A falsa segurança religiosa de Israel seria desfeita. O versículo 19 ilustra com imagens vívidas, como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Essa sequência mostra a inevitabilidade do juízo. Fugir de um perigo só para cair em outro é o retrato do destino de quem rejeita o Senhor. Não há refúgio fora de Deus. O leão, o urso, a serpente, todos simbolizam que não há como escapar da disciplina divina. Essa ilustração é poderosa porque mostra a futilidade de confiar em soluções humanas diante da ira do Senhor. Só o arrependimento sincero pode trazer verdadeira segurança. No versículo 20, o profeta insiste: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem resplendor? Esse reforço mostra que não havia espaço para mal-entendidos. O dia do Senhor não seria festa, mas juízo. Essa é uma advertência também para nós. Muitas vezes falamos da volta de Cristo apenas em termos de alegria, mas esquecemos que será também dia de juízo. Para os que estão em Cristo, será dia de glória. Mas para os que o rejeitam, será dia de condenação. Essa dupla realidade deve nos levar à sobriedade espiritual. Não podemos brincar com o tempo da graça. O encontro com Deus será inevitável, e nossa preparação hoje definirá como será aquele dia. Os versículos 21 a 23 contêm uma das declarações mais fortes contra o falso culto em toda a Bíblia. Aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito em vossas assembleias solenes. E ainda que me ofereçais holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Essas palavras mostram que Deus não estava impressionado com os rituais religiosos de Israel. Pelo contrário, ele os desprezava. O culto havia se tornado hipócrita, desconectado da vida prática. Havia música, havia ofertas, havia festas, mas faltava justiça, amor e obediência. Para Deus, aquele culto era ruído vazio. Esse trecho nos ensina que o verdadeiro culto não se mede por beleza estética, intensidade emocional
ou frequência de rituais. Ele se mede pela coerência entre fé e prática. Quando a vida cotidiana contradiz o louvor entoado, Deus rejeita o culto. Essa denúncia ecoa também no Novo Testamento. Jesus disse em Mateus, capítulo 15, versículo 8: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O apóstolo Tiago também reforça em Tiago, capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Deus rejeita uma adoração vazia e exige vida transformada. O versículo 24 traz a síntese do que Deus deseja. Corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Essa é uma das frases mais conhecidas de Amós e resume toda a mensagem profética. Deus não busca rituais sem sentido, mas justiça fluindo como rio. A imagem das águas é poderosa. Um rio constante que nunca seca, que leva vida por onde passa. Assim deve ser a justiça no meio do povo de Deus. Não um ato ocasional, mas um fluxo contínuo. Não um gesto isolado, mas uma prática permanente. A verdadeira espiritualidade não é medida apenas pelo culto no templo, mas pelo rio da justiça que corre na sociedade. Esse chamado continua ecoando em nossos dias. Vivemos em uma época em que muitas vezes a religiosidade é medida por números, eventos e espetáculos, mas Deus continua dizendo: quero justiça, não show. A adoração verdadeira transborda em compaixão, honestidade, retidão e amor. Sem isso, qualquer culto, por mais bonito que seja, é vazio. Amós nos lembra de que Deus está mais interessado em como tratamos o próximo do que em como performamos diante de um altar. Ele deseja corações quebrantados e mãos que praticam a justiça. Portanto, a terceira parte de Amós, capítulo 5, nos mostra que não há verdadeira adoração sem coerência de vida. O Senhor rejeita festas, ofertas e cânticos quando estão desacompanhados de justiça. O culto aceitável a Deus é aquele que reflete seu caráter, santo, justo e compassivo. Essa palavra nos chama a examinar nossa própria prática. Estamos apenas cantando e ofertando ou estamos vivendo em integridade? O Senhor não deseja música sem vida, mas vida que se torna música diante dele. O verdadeiro louvor é aquele que se manifesta em justiça como um rio que nunca seca. Depois de denunciar o culto vazio e proclamar que Deus desejava justiça como um rio perene, Amós volta a expor a falsa confiança do povo em tradições religiosas e símbolos de identidade nacional. Nos versículos 25 e 26, o profeta pergunta: Oferecestes-me vós sacrifícios e ofertas no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes levantastes o tabernáculo de vosso Moloque e Quium, vossas imagens, estrela de vossos deuses, que fizestes para vós mesmos. Essas palavras são contundentes, porque revelam que mesmo durante a peregrinação no deserto, quando o povo dependia totalmente de Deus, havia idolatria em seu meio. O Senhor pergunta em tom de acusação: durante 40 anos, foi a mim que vocês serviram de fato? Ou estavam divididos entre mim e os ídolos? A resposta é clara: Israel nunca foi totalmente fiel. Eles carregaram consigo imagens, cultuaram astros e ídolos estrangeiros, mesmo enquanto o Senhor os sustentava com maná e água da rocha. Esse detalhe é revelador. Ele mostra que a idolatria não começou apenas em Canaã, quando o povo se estabeleceu e se corrompeu com as nações vizinhas. Ela já estava presente no coração durante o deserto. Isso revela uma verdade espiritual importante. O problema da idolatria não é apenas externo, mas interno. Podemos abandonar práticas externas, mas se o coração continua inclinado a outros deuses, sejam eles poder, dinheiro, prazer, status, a idolatria permanece. O povo podia participar do culto no tabernáculo, mas se o coração estava dividido, era tudo vaidade. Essa palavra nos chama a refletir: nossa adoração é sincera ou é apenas formalidade? Estamos realmente rendidos a Deus ou apenas mantendo aparências enquanto servimos a outros senhores ocultos? O versículo 27
conclui com um juízo severo. Portanto, vos levarei cativos para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Aqui Deus anuncia o exílio como consequência inevitável da idolatria e da injustiça. O povo que confiava em tradições, que se orgulhava de ter a lei, que frequentava santuários, seria levado cativo. A menção de além de Damasco aponta para a Assíria, que viria como instrumento de juízo. Essa profecia mostra que símbolos religiosos não livram da disciplina. O Senhor não poupou Israel apenas porque eram seu povo escolhido. Pelo contrário, justamente por serem escolhidos, eram mais responsáveis. Essa lição é atemporal. Não basta carregar o nome de cristão, ter uma Bíblia em casa ou frequentar cultos. O que importa é se o coração está verdadeiramente rendido a Deus. Sem isso, nenhum símbolo nos protegerá do juízo. Esse trecho também denuncia a confiança equivocada em tradições. Israel pensava: temos Betel, temos Gilgal, temos festas religiosas, temos o dia do Senhor. Mas o profeta mostra que tudo isso era inútil diante da corrupção espiritual. Deus não se impressiona com tradições. Ele não é honrado por formalismos vazios. Essa mensagem confronta diretamente nossa realidade atual. Quantos hoje confiam em símbolos de fé sem transformação interior? Quantos pensam que usar uma cruz, cantar hinos ou participar de cerimônias garante salvação? Amós nos lembra que religião sem justiça é ilusão. O Senhor rejeita culto vazio e exige vida íntegra. A verdadeira fé não está em rituais, mas em relacionamento vivo com Deus. Outro ponto importante é que o texto mostra como a idolatria está sempre ligada à injustiça. Enquanto o povo adorava ídolos, também explorava os pobres, distorcia o direito e desprezava os necessitados. Isso acontece porque a idolatria desumaniza. Quem serve a deuses falsos perde a sensibilidade ao próximo. O culto ao Senhor, por outro lado, sempre conduz à justiça e à compaixão. Por isso, quando Deus rejeita o culto de Israel, não é apenas por causa da idolatria, mas também porque essa idolatria se manifestava em injustiça social. A fé verdadeira sempre se traduz em amor ao próximo. Como disse o apóstolo João em sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. A incoerência de Israel é a mesma incoerência que Deus condena em nossos dias. Amós 5, portanto, termina com uma mensagem de alerta e esperança. O alerta é claro: não confiem em tradições, símbolos ou rituais. Sem arrependimento, todos eles são inúteis. O exílio além de Damasco era inevitável para Israel. A esperança, porém, está nas palavras repetidas ao longo do capítulo: buscai-me e vivei. O chamado permanece. Deus oferece vida para os que se voltam a Ele em sinceridade. Essa é também a mensagem do Evangelho. Jesus é o cumprimento desse convite. Ele disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que Amós apontava de forma profética encontra realização plena em Cristo. Não é Betel, não é tradição, não é ritual. É Jesus quem nos conduz à vida. Aplicando isso hoje, somos chamados a examinar nosso coração. Em que temos confiado? Em tradições religiosas? Em símbolos externos? Em nossa própria justiça? O Senhor nos chama a abandonar esses falsos refúgios e a buscar a Ele de todo o coração. Nossa fé precisa ser viva, prática e transformadora. Não basta cantar, ofertar, participar de cultos. É preciso viver justiça, misericórdia e humildade diante do Senhor. É preciso rejeitar ídolos modernos, dinheiro, poder, prazer, ego, e render-se totalmente a Cristo. Só assim estaremos preparados para o encontro com Deus. Portanto, Amós, capítulo 5, nos deixa uma lição poderosa. A verdadeira espiritualidade não se mede por tradições, mas por transformação. Não se mede por símbolos, mas por sinceridade. Não se mede por rituais, mas por justiça. O Senhor continua chamando: buscai-me e vivei.
Essa é a chave para escapar do juízo e experimentar a vida abundante que ele oferece. Ao concluirmos o estudo de Amós, capítulo 5, percebemos que este é um dos textos mais solenes e impactantes de toda a profecia bíblica. Ele nos conduz do lamento fúnebre à denúncia social, da rejeição ao culto vazio ao chamado urgente de arrependimento. Em cada versículo, ouvimos a voz de Deus clamando: "Buscai-me e vivei". Esse chamado não era apenas para Israel, mas ecoa para cada geração. É a essência da mensagem profética. A vida verdadeira está em buscar ao Senhor e não em confiar em rituais, tradições ou símbolos externos. O problema de Israel não era a falta de religiosidade, mas o excesso de religiosidade sem transformação. Eles multiplicavam sacrifícios e cânticos, mas esqueciam da justiça e da misericórdia. E Deus declara: "Aborreço as vossas festas, não me agrado de vossas ofertas." Palavras duras, mas necessárias, porque mostram que o Senhor não é conivente com hipocrisia. A denúncia de Amós contra a injustiça social continua atual. Ele expôs a corrupção dos tribunais, a exploração dos pobres, o abuso dos poderosos. Aquele povo transformava o direito em fel e a justiça em veneno. E o Senhor dizia: "Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene." Essa imagem é de uma torrente incontrolável, constante, que nunca seca. Deus deseja que a justiça não seja ocasional, mas fluxo contínuo. Para Ele, não há verdadeira adoração sem prática de justiça. O culto que Ele aceita é aquele que se manifesta em compaixão, em honestidade, em equidade. Essa é a mensagem que atravessa os séculos. Fé sem obras é morta. Louvor sem justiça é barulho vazio. Oração sem amor é fumaça sem essência. O Senhor deseja que nossa espiritualidade seja visível no modo como tratamos o próximo. Outro ponto fundamental é a advertência sobre o dia do Senhor. O povo de Israel esperava ansiosamente por esse dia, pensando que seria tempo de vitória sobre os inimigos. Mas Amós revela que seria dia de trevas, não de luz. Essa inversão mostra que não basta se identificar como povo de Deus. É preciso viver em fidelidade. O dia do Senhor é alegria para os fiéis, mas juízo para os hipócritas. Essa mensagem aponta para a realidade escatológica que também nos aguarda. Todos compareceremos diante de Deus. Para os que estão em Cristo será dia de glória. Para os que o rejeitam, será dia de condenação. A diferença está em como respondemos hoje ao chamado divino. A preparação não pode ser adiada. O tempo é agora. Amós também revelou que a idolatria não era apenas prática externa, mas realidade interna. Mesmo no deserto, Israel carregava imagens e se inclinava a deuses estrangeiros. O Senhor não aceita corações divididos. Ele exige exclusividade. Essa verdade permanece viva. Podemos não adorar estátuas, mas ainda somos tentados a servir a ídolos modernos. Dinheiro, poder, prazer, reconhecimento. Esses deuses competem com o lugar que pertence somente ao Senhor. O chamado é abandonar todo ídolo e buscar apenas a Ele. A idolatria sempre gera injustiça, porque quem adora ídolos perde a sensibilidade para com o próximo. Já a adoração ao Senhor nos transforma em agentes de justiça e misericórdia. Ao refletir sobre esse capítulo, percebemos que ele aponta para Cristo de maneira poderosa. Jesus é a resposta ao chamado: "Buscai-me e vivei." Ele é a encarnação da justiça e da misericórdia. Ele é o verdadeiro rio que nunca seca, a fonte de vida eterna. Enquanto Israel falhou em viver essa realidade, Cristo a cumpriu plenamente. Nele, o juízo e a graça se encontram. O dia do Senhor, que para muitos será trevas, para os que estão em Cristo será luz, porque ele já levou sobre si o peso da condenação. O chamado de Amós encontra cumprimento no Evangelho. A vida abundante está disponível em Jesus. Ele mesmo disse em João capítulo 10, versículo 10, "Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância." Diante de tudo isso, somos desafiados a uma resposta prática. Primeiro, precisamos examinar nossa vida espiritual. Nossa fé tem sido apenas ritual ou tem se traduzido em justiça e compaixão?
Segundo, precisamos rejeitar ídolos modernos que roubam o lugar de Deus em nosso coração. Terceiro, precisamos abraçar a urgência do chamado, buscar ao Senhor agora antes que seja tarde. A mensagem de Amós não é apenas histórica, é viva. Ela ecoa como voz profética em nossos dias, lembrando-nos de que não há refúgio fora de Deus. O Senhor ainda clama: buscai-me e vivei. Encerramos com uma oração. Senhor Deus, diante da Tua palavra, reconhecemos nossa necessidade. Muitas vezes fomos como Israel, cheios de rituais, mas vazios de justiça. Perdoa-nos, Senhor, por nossa hipocrisia, por nossas omissões, por confiarmos em tradições em vez de em Ti. Dá-nos um coração quebrantado, que odeie o mal e ame o bem. Faz correr em nossa vida o rio da justiça e o ribeiro da misericórdia. Ajuda-nos a viver uma fé autêntica que se manifesta em amor ao próximo. Que possamos buscar a Ti com sinceridade e encontrar em Cristo a vida verdadeira. Prepara-nos, Senhor, para o encontro contigo, não em trevas, mas em luz, não em condenação, mas em esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, deixo um apelo. Se esta mensagem falou ao seu coração, não aguarde apenas para si. Compartilhe com outros, curta, comente, divulgue. O seu gesto simples pode levar a palavra de Deus a alguém que precisa ouvir. Buscai-me e vivei. O seu engajamento é parte da missão. Ajude a espalhar a mensagem da vida que só Cristo oferece. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, que Ele o fortaleça em justiça. O guarde em verdade e o faça transbordar em misericórdia.